E aí galera, aqui é o professor Fernando Miragem e a gente vai para mais uma aula de matemática aqui no aulalivre.net. O assunto da vez é matrizes, que é um assunto relativamente simples, no qual a gente precisa entender algumas coisas que são fundamentais. Primeiro, a ideia, o conceito de matriz. Matriz é um conjunto de elementos que vêm dispostos ordenadamente em linhas e colunas. O que acontece? Vamos dar um exemplo. Exemplo A, eu tenho uma matriz que tem duas linhazinhas por três colunas. A matriz ela é identificada sempre com este índice, que é um produto, que significa o número de linhas e o número de colunas. E quando a gente multiplica, a gente tem 6, que são os 6 elementos da matriz. O que acontece? Esse produto a gente diz que é a ordem da matriz. Do lado nós temos uma matriz, a matriz B, ela é uma matriz 3 por 2, tem 3 linhas por 2 colunas. Então, matriz é um conjunto de elementos ordenados em linhas e colunas. O que acontece? A matriz, a bem da verdade, ela faz parte do nosso cotidiano. A gente o tempo inteiro está encontrando matrizes. Por exemplo, quando a gente olha um calendário, a gente vê uma matriz. Muitas vezes a gente vê uma tabela, os elementos estão dispostos em linhas e colunas. Então, matriz é uma coisa bem corriqueira de encontrarmos. Bom, então nós vamos entender alguns principais tipos de matrizes, alguns movimentos interessantes. Bom, a matriz quadrada é aquela matriz que tem o mesmo número de elementos de linhas e colunas. Isto é, uma matriz de ordem 2 por 2. Significa que tem 2 linhas por 2 colunas. Para não dizer 2 por 2, a gente diz uma matriz de ordem 2. Subentende-se uma matriz que tem 2 linhas por 2 colunas. Uma matriz de ordem 4, ela tem 4 linhas por 4 colunas. Essa é a ideia. Numa matriz quadrada, aqui nós temos o exemplo de uma matriz de ordem 2. A gente tem as diagonais. Aqui do lado, a gente construiu uma matriz de ordem 4. É uma matriz que tem 4 linhas por 4 colunas. Reparem que nesse caso, a gente construiu uma matriz genérica, onde a gente colocou lá, identificou a matriz por A, cada elemento por A minúsculo, e embaixo a gente botou a posição que eles ocupam. Então, por exemplo, o elemento A33 é aquele elemento que está na terceira linha, terceira coluna. O elemento A34, terceira linha, quarta coluna. Então, essa matriz é dita genérica, onde a nossa única preocupação é guardar a posição que o elemento ocupa na nossa matriz, ok? Vamos lá. A matriz identidade é uma matriz escalar. Uma matriz escalar é aquela matriz onde os elementos, é uma matriz quadrada, onde os elementos fora da diagonal principal são todos nulos e na diagonal principal são todos iguais. Porém, a matriz identidade é aquela matriz onde todo elemento que está na diagonal principal vale 1 e o resto é 0. Então, essa é uma matriz identidade de ordem 2. Essa é uma matriz identidade de ordem 3. Ela também é identificada como unidade, matriz identidade ou unidade. O que acontece? Bom, transpor uma matriz, isso é relativamente importante. Transpor uma matriz é trocar ordenadamente as linhas pelas colunas. Então, aquilo que era a primeira linha passa a ser a primeira coluna, aquela que era a segunda linha passa a ser a segunda coluna e assim sucessivamente. Um exemplo para a gente entender bem. Eu tenho aqui uma matriz de ordem 3 por 2. Eu vou transpor essa matriz. Na hora de transpor, eu vou passar a ter uma matriz de ordem 2 por 3. O que acontece, pessoal? Vem comigo. A primeira linha é 2, 5. Se a primeira linha é 2, 5, a primeira coluna passará a ser 2, 5. Se a gente tem lá 1, 6 a segunda linha, 1, 6 passa a ser a segunda coluna. E o que acontece, pessoal? A terceira linha 7, 4 passa a ser a nossa terceira coluna. Isto é, a linha se transforma em coluna. Uma maneira interessante de enxergar isso, pessoal, seria nós fazermos o seguinte, ó. Eu tenho lá 2, 5, 1, 6, depois 7, 4. O que acontece? Quando nós formos transpor essa matriz, o que acontece? Ó? A gente pode fazer esse movimento. Ó. Essa que era a primeira linha se transforma na primeira coluna. E assim por diante. A gente faz uma marcação para não cometer erro nenhum. Olha ali, ó.
para fazer uma coisa de uma forma organizada, né? Essa transposição. Então, a gente fazendo assim, a gente enxerga direitinho o que está acontecendo. Foi feita a troca, eu passei a ter uma matriz de ordem de uma 3 por 2, passei a ter uma 2 por 3. O que acontece? Alguns elementos ali não trocam de lugar, se a gente for prestar atenção. Que elementos são esses? O 2, 2, ele continua na posição 1, 1. A gente tem o 6, que continua na posição 2, 2. O que acontece? Esses elementos que tem no endereço uma dobradinha, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, eles permanecem no mesmo lugar. Os demais, sim, trocam de lugar, ok? Vamos adiante. O que acontece? Adição e subtração de matrizes. Estamos entrando agora na parte das operações. O que a gente tem que entender? Que para somar e para subtrair matrizes, é necessário que elas tenham a mesma ordem. Eu não posso somar uma matriz 3 por 4 com uma 5 por 8, uma 2 por 2 com uma 3 por 3. Se elas têm a mesma ordem, eu posso realizar essas operações. Então, por exemplo, nesse caso, eu quero saber quem é A mais B. Como eu tenho duas matrizes, olha ali, ó, de mesma ordem, essa operação eu consigo fazer ao natural. Então a gente soma os elementos que estão na mesma posição, que a gente chama de elementos correspondentes. Então nós vamos fazer o quê? 2 mais 5, simplesmente 7. Depois, 3 mais 1, simplesmente 4. E depois, 5 mais 1, 6. Sempre tomando cuidado de observar a mesma posição. Menos 4 com menos 2, a gente tem menos 6. E depois, 0 com 3, nós temos 3. E para fechar, 7 com menos 3, nós temos 4. Então a soma é relativamente simples. A subtração, bom, aí nós temos um segundo movimento. Só que agora a gente precisa prestar muita atenção nos sinais, no jogo de sinais. Então a gente tem 2 menos 5. 2 menos 5, a gente encontra menos 3. Se a gente fizer 3 menos 1, a gente encontra 2. Se nós fizermos 5 menos 1, a gente tem 4. E agora cuidado com os sinais negativos. Menos 4 com menos 2. Menos 2 vai trocar o sinal, vai ficar mais 2. Menos 4 mais 2 vai ficar menos 2. Depois, 0 menos 3, a gente tem menos 3. E agora, 7 menos 3, menos 3 vai ficar mais 3. 7 mais 3, a gente encontra 10. Então, adição e subtração, eu só preciso pegar os elementos de mesma posição, passa a régua. Ok? Vamos adiante. Multiplicação de um escalar por uma matriz. A gente quer pegar um número e vai multiplicar esse númerozinho por uma matriz. O que a gente tem que entender é que esse número multiplica todos os elementos da matriz. Aqui tem um exemplo direto. Ó. Eu tenho 2, 3, 5, menos 1, 0 e 7 como sendo a minha matriz A. Se eu quero saber quem é 3A, não tem problema. O 3 vai multiplicar todos os elementos da matriz. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9, 3 vezes 5 é 15, 3 vezes menos 1 é menos 3, 3 vezes 0 é 0 e 3 vezes 7 é 21. Esse 3 está multiplicando todos os elementos da minha matriz. Tranquilo? Agora, o que seria a parte mais complexa dessa matériazinha? Quando a gente fala de matrizes, a multiplicação de matriz é o momento mais delicado. O que acontece? A operação vai ser feita mediante um algoritmo. A gente vai bolar uma estratégia para enxergar bem quem vai multiplicar com quem. Basicamente, eu tenho duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Se eu quero multiplicar a matriz A de ordem M por N com a matriz B de ordem P por Q. Primeiro, não é sempre que a gente pode realizar esse produto. A gente tem que ter esse cuidado. Eu só posso multiplicar as matrizes se o número de colunas da primeira for obrigatoriamente igual ao número de linhas da segunda, senão a gente não pode realizar essa operação. Exemplo, se eu tenho a matriz A de ordem 3 por 4 e eu quero multiplicar pela matriz B de ordem 4 por 2, eu posso realizar essa operação? Tranquilo, olha aqui, ó. Aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 4.
A matriz resultante, a matriz que a gente encontrará, ela vai ter ordem 3 por 2. Se eu tivesse uma matriz A de ordem 4 por 1 e quisesse multiplicar por uma matriz B de ordem 1 por 6, posso realizar essa operação? Tranquilo, olha aqui, ó. Aqui a gente tem 1, aqui a gente tem 1, tranquilito. A matriz resultante é uma matriz 4 por 6. Então, para multiplicar matrizes, eu preciso ter esse cuidado especial. Bom, mas o artifício que a gente vai usar é aquele que está agora na nossa televisão aqui do lado. Olha aqui, na nossa imagem. Repara, eu boto a primeira matriz aqui, a segunda matriz aqui e monto essa disposição. A gente vai realizar um produto sempre nesse sentido e vai encontrando os elementos correspondentes somando as operações, ok? Então vamos adiante, presta atenção. Vamos lá? Comigo, eu tenho a matriz A e tenho a matriz B. Botei aqui a matriz A, botei lá a matriz B. Repara que quando a gente organiza, eles já ficam todos na posição, o que facilita muito o nosso movimento. Então, o que vai acontecer? Vem comigo. Ao multiplicarmos, a gente faz 2 vezes 3, 1 vezes 2. Coloca aqui, soma, encontramos o primeiro elemento. A mesma coisa aqui, ó. 2 vezes 4 é 8, 1 vezes 1 é 1, 8 mais 1 é 9. A gente toma o cuidado de ter já o movimento certo e pegando a linha com a coluna, a linha com a coluna. E aí surge a matriz ao natural. Então, esse é o movimento que a gente faz, nunca vai dar errado. Nós vamos fazer uma operação diferente. Está aqui, ó. Deu para entender bem? Presta atenção. Vamos pegar a matriz A, olha só, que vai ser uma matriz quadrada, ó. 2 e 1, 4 e 3. Vamos botar assim, ó. 2, 1, 4 e 3. Essa é uma matriz de ordem 2. Ela tem 2 linhas por 2 colunas. Vamos fazer o seguinte, para a gente exercitar bem, vamos fazer a matriz A elevada ao quadrado. O que significa isso? Que eu estou multiplicando a matriz A por ela própria. Então, vamos construir juntos para fechar. Olha só, monta dessa forma, coloca aqui a matriz A, ó, 2, 1, 4 e 3, coloca aqui ela de novo, 2, 1, 4 e 3, e agora vamos juntos. O movimento é exatamente esse, ó, exatamente esse. Então lá vou eu. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 4, 4. 4 mais 4, 8. Já encontramos esse elemento. Por que é interessante esse artifício? Porque, volta e meia, eu preciso descobrir um deles só. Se eu quisesse descobrir um só, eu precisaria pegar apenas a linha e a coluna na qual ele apareceu. Por exemplo, se nós quiséssemos apenas descobrir quem é esse elemento que está aqui, não tem problema, ó. Basta pegarmos a linha e a coluna correspondentes. Olha aqui, ó. Lá vou eu. 4 vezes 1 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 mais 9 é 13. Descobrimos o elemento na hora. Então, a multiplicação de matrizes, a gente segue essa ordem. Constrói de tal forma que eu já estou enxergando quem vai multiplicar com quem, exatamente onde eu vou colocar aquele elemento. Então, uma ideia básica de matriz é essa aí. Por enquanto é isso. Até a próxima aula, galera.